Você tem dúvidas em como utilizar os públicos personalizados para alavancar seus resultados no Facebook Ads? Então fica ligado nesse vídeo que eu vou te mostrar passo a passo como utilizar essa estratégia utilizando a lista de clientes. Fala galera, eu sou o Daniel Dall'Acqua da Mirago e a Mirago é uma escola para quem quer aprender marketing digital e e-commerce com cursos na prática. Se você tem interesse nesse tema, faça um convite que você acesse o nosso site, lá tem vários cursos gratuitos e aproveita, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like aí no vídeo que tem muito conteúdo bom vindo por aí, beleza? Então sem mais delongas, sem mais enrolação, vamos para o conteúdo. O que a gente vai falar nesse vídeo é sobre o público personalizado e como você trabalha a sua lista de clientes para produzir melhores resultados com suas campanhas dentro do Facebook. Basicamente, o que é uma lista de clientes? É uma lista, como o nome já diz, de possíveis leads que você já tem, que você já trabalha. Você tem um software de gestão, por exemplo, provavelmente você já tem uma lista de clientes que você trabalha. Na prática, como é que se dá esse processo? Você simplesmente vai pegar uma lista que você já possui aí e simplesmente vai importar essa lista no Facebook e o Facebook vai reconhecer quem são essas pessoas para você poder anunciar para elas. O que você poderia fazer com o público personalizado? Então vamos supor que você produziu um conteúdo novo, seja um e-book, um webinar, uma palestra que você gravou e você quer divulgar isso para o seu e-mail. Você pode, por exemplo, criar um e-mail marketing para divulgar esse conteúdo. Só que esse e-mail, sei lá, 15, 20% das pessoas do seu e-mail vão abrir, vão clicar, tá certo? Os outros 80% não. Você pode pegar, exportar essa lista das pessoas que não viram esse e-mail, subir no Facebook e, por meio de uma verba que você vai colocar, você divulgar esse conteúdo para essas pessoas. Uma outra estratégia, por exemplo, você pode reengajar leads que estão inativos na sua base. Então, por exemplo, olha, eu tô vendo que na minha base muita gente não tem engajado com os nossos e-mails, eu não sei se esse cara ainda existe, se realmente ele está interessado no nosso conteúdo. Em vez de usar só o e-mail para falar com essa pessoa, eu posso usar outro canal, eu posso usar o Facebook, eu posso usar o Instagram, por exemplo, para mandar um comunicado para ela. Então eu posso segmentar essa base que está inativa, simplesmente eu vou pegar esse público, jogar no Facebook e vou falar, olha, tem um material novo aqui para você baixar, eu vou estimular esse cara a engajar de novo com o meu negócio. E assim por diante. A gente tem várias estratégias, tá? Você pode fazer um upsell, você pode pegar pessoas que já compraram o seu produto, já são seus clientes, e por meio de um público personalizado, você anunciar um upgrade, seja uma assinatura, um produto relacionado com aquele que ele já comprou. Então são várias estratégias. Se você tem uma loja física, por exemplo, ou mesmo um e-commerce, você pode divulgar campanhas para Dia dos Namorados, para Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal, Black Friday. Tudo isso você tem condições de fazer porque essas pessoas já te conhecem e a chance delas comprarem de você é muito maior do que um público frio, que ainda não te conhece. Acho que ficou claro quantas possibilidades nós temos ao trabalhar com públicos personalizados, sobretudo o público de lista de clientes dentro do Facebook. Então a gente vai para a plataforma para ver como que isso funciona. Eu estou com uma conta de anúncios aberta aqui, e essa conta é uma conta de teste que a gente usa para os alunos da Mirago, e eu vou fazer todo o exercício aqui junto com você. Então esse aqui é um gerenciador de negócios do Facebook, e aí o que eu quero? Eu quero criar um novo público personalizado. Primeira coisa, eu tenho que vir aqui no hamburguinho, tá certo? E eu vou selecionar a opção públicos, tá? Se ela não tiver aqui, você pode descer para cá, você vai encontrar ela aqui dentro de anunciar, tá bom? Então eu vou clicar em públicos, beleza, eu vou clicar em criar público, público personalizado. Então eu clico aqui, tá certo? E aqui eu tenho várias opções, tá? Hoje a gente não vai entrar em nenhuma delas. Se você tiver interesse aí de ver qualquer uma das outras opções, deixa um comentário aqui embaixo do vídeo que a gente pode gravar outras, tá? Mas hoje a gente vai entrar só em lista de clientes, tá? Essa opção aqui que a gente vai usar. E quando eu clico nela, ela me dá o primeiro aviso. Então ele fala o seguinte, prepara a sua lista de clientes, né? Como é que é isso? O Facebook ele aceita uma lista de clientes em apenas 2 formatos, tá? Ou no Excel, num formato CSV, ou num TXT. Calma, você não precisa se preocupar com isso agora, que a gente vai ver passo a passo o que é isso, se você não sabe. E aqui, ele fala embaixo de alguns identificadores que essa sua lista precisa ter. Então, no mínimo, você tem que ter um desses identificadores aqui, que são os principais. Os mais comuns, os mais utilizados, são o e-mail e telefone. Provavelmente você tem uma lista de clientes, ou você tem um mailing, você tem aí a lista de e-mail, né? No seu CRM, provavelmente você tem a lista de telefone desse pessoal. E você pode, então,
fazer uso dessas informações para subir a lista no Facebook. Aí tem várias outras coisas aqui, mas o que eu quero que você entenda é que são vários identificadores principais que você pode usar, tá vendo? Ó, primeiro nome, sobrenome e algumas outras também que você pode complementar. Você pode pôr cidade, estado, país, CEP, nascimento e assim por diante. Algumas coisas que eu quero que você se atente. Aqui a gente tem 3 opções que ele mostra. Ele fala a primeira opção, baixar uma lista de modelo. Então eu vou baixar aqui para a gente ver e entender como é que é essa lista que o Facebook traz para a gente. Ele vai trazer um padrão, um modelo, para que a gente consiga importar essa lista no formato que ele pede para a gente fazer. Isso é super importante você seguir o padrão, o modelo, porque se você não seguir, você não vai conseguir efetivamente linkar essas pessoas, né? Então, o Facebook não vai conseguir reconhecer essas pessoas dentro do seu e-mail. Vou clicar aqui depois, só para vocês entenderem, tá? Aqui tem outros 2 links. Então, se você quiser entender um pouquinho mais de formatação, você pode abrir essa opção aqui, ele vai te mostrar tudo, como é que funciona, tá? O e-mail, o que é aceito, o que não é aceito, os formatos e tudo mais. Então, fica a dica aí se você quiser dar uma olhadinha com calma, ver as diretrizes de formatação, esse link você vê tudo. E se você usa o MailChimp, você pode fazer a importação de uma lista diretamente do MailChimp. Então, olha que facilidade, né? Se você já usa a ferramenta, é uma mão na roda, você simplesmente vai lá, conecta a sua conta de MailChimp, né? Se eu clicar aqui, ele vai falar, olha, você pode conectar a sua conta aqui e fazer o download da lista que você quer e ele vai reconhecer essa lista já. No nosso caso, eu não vou usar o MailChimp, eu vou usar essa lista que eu baixei aqui de modelo, tá? Vamos dar uma olhadinha nela, como é que ela se encontra. Bom, quando a gente clica nela, você pode ver que ela está cheia de vírgula, né? Separada por vírgula. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é facilitar a visualização dos dados aqui, só para a gente entender como é que isso vai funcionar. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer com que esses dados fiquem em colunas, tá certo? Então, quando você vem aqui no Excel, na coluna A, tá vendo que virou uma flechinha para baixo? Quando você clica na coluna A, seleciona ela, você selecionou toda a coluna e aí você vem em dados, tá? Vem nessa opção aqui, texto para colunas, perfeito? E a gente vai separar o texto que está em vírgulas em colunas. E aí eu vou deixar essa opção marcada, padrão, delimitado, tá certo? Dou um avançar aqui. E aqui, em vez de tabulação, eu vou escolher a opção vírgula, tá? E aqui embaixo ele já me mostrou como é que vai ficar a nossa lista. Eu simplesmente dou um avançar, depois aqui eu não preciso mudar nada, dou um concluir, tá? Perfeito. Então, eu tenho aqui minha lista, tá certo? Separou a lista aqui para mim, com todos os dados que eu posso ter dos meus clientes. Então, reparem que o Facebook, ele dá para a gente alguns padrões de colunas. Então, e-mail, ele escreve dessa forma, sem separação, por exemplo. Telefone, ele dá o padrão em inglês, como phone. E assim por diante. Ele tem outras opções aqui que ele dá. Então, aqui é o CEP, país, data de nascimento, ano de nascimento, gênero, idade e assim por diante, tá bom? Eu vou deixar aqui para facilitar, tá, gente? Depois você pode deixar as outras colunas. Eu vou deixar, por enquanto, as colunas de e-mail, telefone e valor, que eu vou explicar um pouco melhor como é que funciona, tá? É importante que você saiba, as colunas de e-mail e telefone, você pode colocar até 3 e-mails da mesma pessoa. Então, se você tem mais de um e-mail da pessoa, sei lá, a pessoa foi na sua loja física e comprou, deixou um e-mail. Foi no seu e-commerce e deixou outro, por exemplo. Mas você sabe que ela é a mesma cliente, por exemplo. E aí você pode colocar um e-mail dela aqui e outro aqui, tá certo? Ela aceita até 3 tipos de e-mail, mesma coisa com o telefone, tá? Importante, você só pode deixar um e-mail por célula, tá? Então você não pode vir aqui, por exemplo, e tentar colocar um outro e-mail, porque o Facebook não vai reconhecer. Então deixa somente um e-mail por célula, beleza? E aí eu vou excluir esses daqui para facilitar para a gente, tá? Então eu vou deixar apenas uma coluna de e-mail, uma coluna de telefone e o valor, tá bom? Essa coluna de valor, o que é isso, né? Pode ser que você, no seu mailing ou no seu CRM, você tenha o valor que o cliente gastou com o seu produto, com o seu serviço, tá certo? E isso pode acontecer
No e-commerce, sei lá, você tem o registro da sua loja física de quanto que aquele cliente já gastou com você e você pode inserir essa informação dentro do Facebook. É uma forma de você colocar isso lá dentro também. E os telefones, sempre que você for colocar, um dado super importante nunca se esqueça de colocar o código do país no primeiro, tá certo? Então, no nosso caso aqui, sempre vai ser 55, Brasil. Vamos supor que você tem o seu cliente, tá certo? E aí o DDD dele é 11, e aí você coloca o telefone dele lá. Nunca esqueça de deixar formatado com o telefone com o código do país, senão ele não reconhece. Então, código do país e DDD, tá certo? O que eu mais uso no dia a dia mesmo é o e-mail, tá? Então, acho que é o mais fácil. Então, a lista de e-mails aqui é geralmente o que eu mais uso. O telefone eu uso bem menos, assim. Mas se você tiver uma lista, também você pode subir. Quanto mais dados você tiver, na verdade, melhor. Vamos supor que essa aqui seja a minha lista, tá, gente? É uma lista, obviamente, padrão, tá? E aí você pode inserir, lógico, né? Você vai ter muitos e-mails aqui. Você pode, sei lá, ter 1.000, 2.000, 5.000, 30.000 e-mails. Você pode subir isso aqui no Facebook. Então, eu vou colocar aqui fulano, @mirago.com.br, vou pôr o telefone aqui, só de exemplo, tá? Só para você entender como é que funciona. E vou pôr aqui o valor X, tá certo? Isso aqui tá, então, formatada a minha lista, beleza? Eu vou salvar essa lista aqui, tá certo? Então, eu vou salvar esse e-mail aqui, vou dar um salvar como nele, tá? E eu vou salvar essa lista aqui como CSV, tá? Separado por vírgulas. Então, eu poderia salvar ela também em TXT, mas aqui eu vou salvar como CSV. Não se esqueça de salvar nesse formato, senão você não vai conseguir subir no Facebook. E eu vou dar um nome aqui de lista teste para essa lista. Vou dar um salvar aqui. Tá salva a minha lista em CSV, tá certo? Então agora eu já preparei minha lista, estou pronto para o próximo passo. Aqui, lembra que eu deixei aquela coluna de valor lá, tá? Aqui ele pergunta se eu quero adicionar a coluna de valor ou não, tá? No meu caso aqui eu vou deixar como sim. Se você quiser adicionar a sua aí, você tem que deixar essa coluna sempre deixando a coluna com o nome value, tá? Em inglês. Então deixa assim do jeito que tá no padrão, tá bom? Se você não tivesse essa coluna, simplesmente você podia vir aqui e falar não e beleza, vai subir do mesmo jeito, tá bom? E aí ele fala o seguinte: para você usar esses públicos com valor, tá? Você tem que aceitar um termo, tá? Então aí você lê lá o termo, obviamente, né? E aí aceita o termo. E aí aqui eu cheguei na hora de carregar minha lista, então. Então eu posso vir aqui carregar o arquivo, a minha lista teste, tá certo? Que eu produzi, que eu criei. E aí eu vou dar um nome para essa lista. Então aqui, lista de clientes XPTO. Você sabe que essa lista de clientes aqui, ela é relacionada a alguma coisa. Lembra daqueles itens que eu falei no começo do vídeo? Você pode trabalhar com várias estratégias diferentes. Se você clicar aqui no adicionar descrição, você consegue adicionar ainda mais coisas. Então, sei lá, você pode adicionar mais detalhes dessa lista. E aí você pode falar que compraram no e-commerce em 2020, por exemplo. E aí você dá um avançar aqui embaixo. Esse campo aqui, às vezes, é legal de você ter, porque aqui você tem, dependendo da sua descrição que você quer dar para essa lista, você não tem tantos caracteres, você tem 39, se eu não me engano, caracteres, 39, 40 caracteres. E aqui embaixo você pode escrever mais, você tem até 100 caracteres para você detalhar o que é essa sua lista, tá bom? Aí você dá um avançar e ele pede para você selecionar qual é a sua coluna de valor. Nós subimos uma lista com apenas 3 colunas, e-mail, telefone e valor, value, e aí eu vou selecionar essa coluna aqui, que é a minha coluna de valor, para que ele entenda, então, qual coluna que eu estou tratando. Simplesmente dou um avançar. Aqui ele vai fazer o cruzamento de dados, então ele já entendeu que os e-mails já entram aqui em e-mail e telefone em telefone, tá certo? E aí simplesmente eu vou lá, carrego e crio essa lista. Beleza? As informações da lista de clientes foram convertidas em hash. Hash é uma criptografia, né, que o Facebook dá para esses dados. Então, assim, a partir do momento que você dá o upload na lista,
o Facebook transforma, ele criptografa esses dados para você não ter problema, enfim, né, com esses dados, para que esses dados não possam ser capturados por um hacker, alguma coisa do tipo, por exemplo. Então isso fica criptografado, muito mais seguro, e você fica tranquilo quanto a isso, tá? Você não precisa ter medo de subir uma lista, um mail, todo o seu mail para o Facebook, porque ele é criptografado durante o processo. Agora, uma outra coisa que eu não falei é o seguinte, a gente tem a possibilidade de ter uma terceira forma de subir listas de clientes. Importei agora com vocês o formato CSV, a mesma lógica vale para o formato TXT de importação de lista, mas tem um outro formato, que eu vou voltar aqui, de lista de clientes, que é o formato de copiar e colar, é um formato ainda mais simples, tá? Como é que ele funciona? Eu vou fazer de novo o processo aqui, lista de clientes, preparar a lista de clientes que a gente já fez. A única diferença é que a hora que ele for pedir para eu colocar o valor aqui, eu não vou colocar, tá? Eu vou importar somente e-mail e telefone. Eu deixo aqui marcado como não, dou um next, beleza? Aqui, ó, eu tenho o formato que a gente acabou de fazer e aqui embaixo copiar e colar, tá? Então, é muito mais simples, tá? Então, se você tem a sua lista, né, de e-mail, telefone, enfim, que você tirou do seu CRM aí, basta ir lá, copiar e colar essa lista. Então, eu vou copiar aqui um ponto importante, tá, gente, que eu acho que é importante falar para não deixar bem claro. Esses e-mails aqui, ó, esses do Facebook, são todos e-mails fictícios, né? São todos e-mails que o Facebook nos deu como padrão. Isso aqui eu tô querendo que você imagine que é o seu mailing, tá? Isso aqui não são e-mails reais e, obviamente, não vai funcionar. Então, mínimo de 100 e-mails, tá, galera? Mínimo de 100 e-mails ou telefones aí para você fazer essa importação, tá bom? Sem limite de dados, você pode importar até 100 mil contatos tranquilamente e aí no Facebook você vai fazer esse processo. Então, eu vou importar aqui telefone e e-mail, tá? Dei um copiar aqui e vou colar aqui, então, no Facebook, beleza? Você vai fazer o mesmo processo, tá bom? Você simplesmente vai copiar e colar, vai dar o nome para a lista aqui e vai carregar ela, vai avançar como a gente fez com outro processo, beleza? E aí ele fala o seguinte, ó, seu público está quase pronto para criar sua campanha, beleza? E aí você pode clicar aqui, eu vou clicar com o botão direito e vou lá na parte de públicos, tá certo? E ele vai me mostrar então, todos os meus públicos e o último público que eu criei aqui, tá certo? Aqui ele já falou que está pronto. Se eu quiser criar uma campanha, eu posso ir lá e anunciar. E aqui embaixo ele me dá uma opção de criar um semelhante. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas só para que vocês entendam. O Facebook ele vai usar essa lista que a gente subiu, tá certo? Esse público personalizado nosso. E ele pode criar um público semelhante a esse público para que ele encontre pessoas parecidas com as mesmas características, os mesmos interesses, para que você amplie um público que você já tem, né, como cliente, por exemplo, para que você atinja novas pessoas parecidas com aquela. É uma ferramenta super interessante. Se você tiver interesse, tá, que a gente possa gravar um vídeo só sobre público semelhante, deixe seu comentário aqui que a gente grava também, beleza? Então assim, você separou no seu mailing quem são os seus top 30% de clientes. Vamos supor que você tem 1000 clientes que já compraram o produto de você. Você vai separar 300 dele, que são os 300 melhores clientes que você tem. Vai subir esse público para o Facebook, nesse processo que a gente acabou de fazer, como lista de clientes, tá certo? E você vai criar um público depois semelhante a esse. Ele vai pegar todos esses dados desse público, o próprio algoritmo do Facebook, a inteligência do Facebook vai criar um público de 1,5 milhão de pessoas, por exemplo, a gente vai ver isso aqui já, como é que isso funciona, semelhantes a esses 30 melhores clientes que você tem. Olha que fantástica essa ferramenta. Ele te ajuda a direcionar seus anúncios para um público muito mais qualificado, que é um público que já é parecido com aquele público que é já seu cliente. Então aqui, como eu falei, ele vai pegar todo o Brasil, tá certo? Vai usar essa lista de clientes que a gente usou e eu posso criar vários públicos, tá? E essa porcentagem aqui que ele me traz do tamanho do público é em relação ao tamanho da base em relação ao país que eu estou criando. Se eu quiser criar um público semelhante de um tamanho de 1%, ele vai pegar 1% do público brasileiro que está no Facebook. A gente, sei lá, tem 150 milhões de pessoas no Facebook no Brasil. Ele vai pegar 1% desse público, 1,5 milhão, e vai criar um público semelhante. Então é isso, você vai criar esse público, você pode criar com 2%, que aí vai ser 3 milhões de pessoas, você pode criar com 3%, 4 milhões e assim por diante.
Só que quanto mais você aumenta isso aqui, mais você distancia do seu público inicial, né? Então, assim, quando eu estou criando um público semelhante de 1,5 milhão, são as pessoas mais próximas aos meus clientes, aos meus top clientes. Quando eu aumento muito para 7, 8, 9, 10%, o Facebook não vai ser tão bom em entregar a mesma qualidade. Então, sempre comece com 1%, a não ser que você tenha uma baita verba, uma verba gigante, e aí sim faz sentido você colocar para mais pessoas. E aí você pode ir testando isso ao longo do tempo também, tá? Nada impede você começar com um, depois coloca 2 e vai vendo o que vai funcionando melhor. Beleza? Aí você pode criar esse público também. E aí você vai ter dois públicos, você vai ter o público da sua lista de clientes, que você já criou, XPTO, e o público semelhante, que o Facebook vai criar para você, com base nas informações do seu melhor público aqui, beleza? E aí você consegue criar campanhas para você atingir esse pessoal. E aí, para finalizar, como é que você faz para botar esse público na sua campanha? Então, a gente vai lá, de novo, para o nosso gerenciador de anúncios, clico aqui no botãozinho verde, criar uma nova campanha, tá? Você vai definir o tipo de campanha que você vai criar, isso é um outro assunto, tá, gente? Eu não vou entrar nisso agora, mas vamos supor que você queira criar uma campanha de tráfego, por exemplo, levar pessoas para o seu site. Aí eu vou criar essa campanha aqui, teste tráfego, não vou mexer nesses itens aqui agora, só para mostrar como é que a gente insere o público. Aqui no conjunto de anúncios, aqui sim a gente vai colocar o nosso público. Então aqui, ó, quando a gente tem na parte de público, tá vendo aqui, ó, públicos personalizados. Se eu clicar na caixinha, ele já vai me mostrar os últimos públicos aqui que a gente criou. Então aqui eu tenho o lookalike, que é o público semelhante, tá vendo? Aqui na direita ele mostra o tipo de público, e aqui a lista de clientes que a gente criou, tá certo? Então aí você pode anunciar para uma lista de clientes, se for o caso, ou se você quiser atingir um novo público, você pode anunciar para um público semelhante, beleza? Então você pode colocar lá e aí dar prosseguimento em toda a sua jornada aqui dentro do conjunto de anúncio, né? Fechar isso aqui e depois ir para os seus criativos e prosseguir até a finalização e publicação da campanha. Beleza? Então é isso, gente. Eu espero que esse tutorial tenha te ajudado a entender melhor os públicos personalizados e, sobretudo, o público de lista de clientes. Você pode fazer muita coisa, bolar várias estratégias, sabendo utilizar muito bem a sua lista de clientes. Então, se você entendeu como é que funciona isso aqui, o que eu recomendo a você é, vai e pratica, né? Pega o mail da sua empresa e já começa a bolar estratégias para você usar isso no seu dia a dia, né? Afinal, só ver isso aqui e não aplicar não adianta de nada, tá? Na hora que você for aplicar, pode ser que surjam algumas dúvidas, tá bom? E aí você pode deixar nos comentários aqui que a gente vai ter o prazer de responder. É isso, gente. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, peço que dê um like, ajuda a gente aí. Se inscreve no canal e deixa um comentário aí pra gente se foi útil para você. E se você se interessa nesse assunto, quer saber mais sobre Facebook, sobre marketing digital de uma maneira geral, eu faço um convite para que você conheça o nosso Plano Pro. O Plano Pro é uma assinatura de 12 meses com dezenas de cursos de marketing digital. Inclusive, a gente tem um completo de Facebook e Instagram Ads lá na plataforma, tá bom? Dá uma olhadinha no nosso site, a gente vai deixar o link aqui embaixo. É um plano perfeito para quem quer aprender e se aprofundar em marketing digital, com muitos cursos, muitos conteúdos legais e todos muito práticos, mão na massa mesmo, para você aprender e fazer de verdade. E se tiver algum outro conteúdo que você queira que a gente faça, também deixa aqui que a gente olha com atenção e carinho para os nossos próximos vídeos. Beleza? É isso, fique por aqui e até um próximo vídeo. Tchau!